Fala aí, beleza, tranquilidade, né? Boa tarde, né? Passando aqui para a gente revisar os dois métodos, né? O método aí, né? O cascata, a minimização de contatos, né? E o cadeia estacionária, que é a maximização de contatos. Ela não tem segredo, os dois métodos, né? A única coisa é que ela segue um padrão aí, então a gente precisa usar essa expressão, né? Essa fórmula de bolo, vamos dizer. Então é aqui. Basicamente, aqui como na primeira prova, a gente teve, né, a situação onde estavam os circuitos e a gente identificar quais as sequências de movimentos. Então, o que a gente consegue observar, né? Isso daqui é o padrão, né, que a gente acostuma se utilizar pelo método cascata. Né? No método cascata, a gente tem os setores, então cada setor vai ser responsável por um movimento. Né? E lembrando que no método cascata, que é esse que a gente está observando, né? O cilindro não pode avançar e recuar, né, no mesmo grupo. Tá bom? Então vamos observar aqui. Né? Se eu olhar aqui, né, pelo padrão, né, né, a formulinha de bolo que a gente trabalha pelo cascata, tem aqui K1, né, e um K1 aberto e um K1 fechado. Então aqui, basicamente, vai ser o que aqui, né? Deixa eu só inserir aqui. Aqui vai ser, né, o primeiro setor. E aqui, né, vai ser o segundo setor. Aqui a gente, por enquanto, ele deu para a gente a cascata. Vamos dizer que ele quer saber qual é, né, a sequência de movimentos. Uma coisa que eu tenho que observar, que aqui eu tenho um aberto, um fechado, então eu tenho dois grupos, e dentro de cada grupo vai acontecer, né, alguma ação, vai acontecer algum acionamento aí do cilindro. Então, na hora que eu apertar S1, né, e ele fechar K1, ele fecha esse contato e abre esse. Eu vou entrar no primeiro setor. O que está acontecendo no primeiro setor? Ele vai fechar aqui, abriu o setor 2, entrou no 1, eu vou observar o que ele faz, qual é a ação que ele faz. Ele está acionando no Y1. Acionou Y1, eu tenho que olhar aqui. Opa, acionou Y1 significa que está avançando o cilindro A. Então eu posso dizer aqui, né, que esse é o cilindro A nosso, esse é o cilindro B, esse é o cilindro C. Então, no primeiro movimento, acionou Y1, Y1 aciona o cilindro. Opa, então significa aqui que a primeira sequência de movimentos eu já obtive, vai ser A mais. Esse é o primeiro movimento. O que acontece? A mais, depois ele vai fazer o quê? Quem que é A1? Opa, quando o cilindro A avançar, ele vai acionar quem? Y5. Quem que é Y5? Opa, Y5 é do cilindro C. Então significa aqui que ele vai acionar o cilindro C. Se vai acionar o cilindro C, vai ser C mais. Depois o que aconteceu? Opa, eu sei que ele vai acionar um C1. O que é C1? Eu sempre fazendo essa pergunta, né, que fica mais fácil de trabalhar. C1 é o fim de curso do cilindro C. Então, na hora que o cilindro C avançar, ele vai fazer uma outra ação. Ele vai acionar a solenoide Y3. Quem que é Y3? Y3 aciona o cilindro B. Então, aqui o próximo movimento vai ser quem? B mais. Então, acionou o cilindro, bonitinho, acionou aqui. Só que depois, né, a gente pode observar que todo cilindro ele precisa terminar de executar a sua ação. Então, acionou o cilindro B, obviamente, ele vai ter que chegar no seu fim de curso. E aqui no setor 1 já não acontece mais nada. Então, ele vai acionar B1, pode observar aqui que aqui eu tenho um contato auxiliar dele, que a hora que ele aciona, ele abre, desliga aqui, abre esse setor e entra no setor 2. Aqui a gente está fazendo uma análise um pouco mais completa, mas só pelas solenoides você consegue tirar a sequência de movimento. Né? Vamos ver aqui no setor 2. Né? Y2. Opa, quem que é Y2? Y2 está aqui. É uma solenoide que recua o cilindro A. Então já sei que ali, a hora que ele entrar no setor 2, ele vai recuar a menos. Depois de recuar o A, né, vai chegar aqui em A0, vai fechar, vai acionar quem?
Y4. Quem que é Y4? Recuo o cilindro B. Então, o próximo sequência é recuar o B. Depois que recuou o B, ele vai ter que acionar a solenoide Y6, recuar o C. Então, aqui o último movimento é recuar o C. Acabou, então a gente obteve aqui a sequência, né, que vai ser A mais, C mais, B mais, depois B menos, A menos, B menos, C menos. Então essa é a próxima sequência que a gente tem, né? Que a gente originou dos acionamentos do cilindro. Então tá aqui essa sequência que a gente acabou de obter. Vamos supor agora o contrário. Como que eu vou construir esse, né, no método cascata? É simples. O que a gente tem que fazer? Né? Pegar aqui a sequência foi dada. Aí a sequência, eu posso observar aqui, acionou A, acionou C, acionou B, recuou A, recuou B e recuou C. Então a gente precisa aqui ver se é uma sequência direta ou indireta. Então eu preciso separar a sequência ao meio. Separei ao meio, né? O que eu vou determinar agora? Opa, deixa eu só aqui. Vou separar ao meio. Essa aqui, separei. Aí eu observo desse lado. A mais, C mais, B mais. A menos, B menos, C menos. A, C, B é diferente de A, B, C. Então, uma sequência indireta. Então, eu posso usar ou o método cascata ou cadeia estacionária para poder fazer essa sequência de movimentos. Depois, o que eu vou fazer, né? Deixa eu só pegar aqui o tecladinho. Então lá, né, o cilindro não pode avançar e recuar no mesmo grupo. Então A mais, C mais, B mais. Opa, repetiu letra. Onde repete letra, a gente vem e coloca o quê? Né? A gente separa. Separou, podemos observar que eu tenho o grupo 1, o setor 1 e o setor 2. Então eu posso colocar aqui, que aqui é o setor 1. E lá vai ser o setor 2. Pronto. Consegui fazer isso? Significa que você tem dois setores? Se são dois setores, eu vou usar o quê? Né? Dois setores menos um, vou usar uma somente, uma contatora somente. Certo? Então, da mesma forma, né? Não tem complexidade nenhuma em relação a isso. Então lá, separei, viu que eu tenho os dois setores. O que vai acontecer no primeiro setor? Olha lá, avançar A, só que depois que avançar A, né, o que tem que acontecer? Acionar o cilindro C, depois somente vai acionar o próximo movimento, depois que C estiver totalmente avançado. Depois que C avançou, aí ele vai avançar B. Depois que ele avançou B, a gente pode observar que ele vai mudar de setor. Para mudar de setor, então significa que você está no setor 1, ele tem que vir para o setor 2. E é padrãozinho, né? Bananinha aqui e acabou. Então significa que o último movimento do setor é quando o B estiver acionado. Então quando o B chegar em B1, ele vai abrir aqui e vai desligar o selo, cortar o selo. Vai abrir aqui e vai entrar no setor 2. O que no setor 2 vai acontecer? Recuar o cilindro A. Depois que recuou, eu tenho que ter certeza que ele esteja recuado, que é um projeto sequencial. Aí sim eu vou recuar o cilindro B. Depois que o cilindro B chegar aqui em B0, ó, chegar no início de curso, que ele estiver totalmente recuado, ele vai recuar o C. Recuou o C, né, eu coloquei aqui que o último movimento, né, aqui no caso, quando chegar em C0. Então eu coloquei o contato aqui de C0. Né? Ele normalmente aberto para não travar o circuito, tá bom? Então esse aqui é o método
cascata que a gente vem trabalhando. E não tem segredo, o padrão é esse. Tá bom? Então, tirando a sequência, não preciso analisar nada, é só olhar as solenoides aqui, você sabe qual sequência que está acontecendo, né? Isso foi o primeiro exercício que a gente realizou na prova aí. Aí, tranquilo, né? Vamos lá no passo a passo novamente. Aqui a gente conseguiu tirar a sequência de movimentos. Então, a gente conseguiu a sequência abreviada aqui. Depois, né, a gente fez o processo oposto. Né? O que vai acontecer? No cascata, né, isso aqui e esse carinha aqui e esses dois carinha aqui, um aberto e fechado, é padrão, pessoal. É padrão aí, né? É um aberto e fechado, né? Então, quando eu tenho dois setores, eu faço dois setores menos um para indicar a quantidade de contator que eu preciso utilizar. Então, se eu tenho dois setores, eu vou usar uma contatora. Então, uma contatora só, vou usar um aberto e um fechado. Grupo 1, grupo 2. No grupo 1 vai acontecer o quê? Tem que entender isso aí. No primeiro, a hora que entrar no primeiro grupo, que é esse setor 1, vai acionar A+. Quem que aciona o cilindro A+? Opa, ó, Y1. Então, tá aqui, ó. Y1. Depois que A chegar no seu curso final, chegar em A1, opa, chegar em A1, aberto, ó, ele vai fechar e vai acionar quem? Opa, C+, vai avançar o cilindro C. Quem que avança o cilindro C? Y5, tá aqui, Y5. Bem, padrão está aí, é só seguir, tá bom? Não muda, pode ter 10 cilindros, né? Só que tem que tomar cuidado. Aqui, separando os setores, né, o cilindro não pode avançar e recuar, né, no mesmo grupo, certo? É somente isso. Tranquilidade, então aqui, isso aqui é o método cascata, né, sempre para indicar se eu vou usar ou não, eu tenho que dividir a sequência ao meio, e dividindo a sequência ao meio, eu tenho que ver se de um lado é igual ao do outro lado. Se for diferente, a gente já tem a situação, né, de ter sobreposição de sinal. Então, isso é a importância dos circuitos sequenciais, né, usando o método cascata ou cadeia estacionária. Lembrando que o cascata a gente utiliza para válvulas bidirecionais, certinho? Então, vou fazer mais um vídeo daqui a pouco, né, em relação à cadeia estacionária. Fechou, Goiás? Tamo junto aí.